Os Estados Unidos e Israel acabaram de realizar um ataque coordenado contra o Irã. Segundo o próprio presidente americano, Trump, ele disse que isso era para proteger o povo americano e evitar com que o Irã construa armamento nuclear. Inclusive, ele mesmo fez um pronunciamento que é o que eu vou colocar aqui para vocês. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. Manda a população do Irã ficar em casa e diz que bombas vão cair por toda parte. Então, esse conflito aí vai se manter aí durante alguns dias ou até mesmo meses, porque o Trump quer derrubar aí esse regime iraniano. Pessoal, vale lembrar que no começo isso motivou mais ainda o Trump a atacar o Irã, quando a população do Irã começou a ir para as ruas pedindo melhoria, né? Justamente porque o Irã passa por uma crise econômica, o Irã, o governo iraniano estava aí meio que atrapalhando os comerciantes, as pessoas não tinham mais dinheiro, estavam passando fome e decidiram ir para as ruas lutar contra o regime. Só que depois as pessoas começaram a pedir o fim do regime dos ayatollahs. Foi quando os Estados Unidos se motivou, mas ainda justamente para atacar o Irã. Inclusive, mandou até navios de guerras, por exemplo, o Abraham Lincoln, que é um navio americano, um porta-aviões americano. Só que depois esses ataques foi diminuindo e o Trump foi mudando seu discurso. O Trump começou a falar não mais justamente nessa parte da população que estava aí nas ruas, mas agora começou a falar que isso é para derrubar os armamentos nucleares, o programa nuclear iraniano. Ou seja, o Trump muda aí o seu discurso. Quando foi hoje, depois de movimentar uma grande tropa lá para a região próxima ao Irã, o Israel e os Estados Unidos resolvem fazer um ataque em conjunto contra o regime iraniano. Só que o que acontece, pessoal? Esses ataques, segundo segundo fontes de Israel, eles disseram que foi direcionado a Teherã, que é a capital do Irã, e a acertar ali alvos onde fica bases importantes para o Irã, onde ficam as autoridades do Irã. Só que, apesar de ter acertado esses alvos, o presidente do regime está em segurança e o líder supremo do Irã, ele não se encontra em Teherã, que é a capital do Irã. Fora Teherã, que foi alvo desses ataques, outras 4 cidades também foram alvos de ataques feitos aí pelos Estados Unidos e Israel. Mas claro, o Irã contra-atacou e atingiu aí bases militares americanas no Oriente Médio e também lançou mísseis contra Israel, que inclusive a população lá de Israel, algumas pessoas teve até que se abrigarem. Por quê? Porque iniciou uma guerra novamente entre Israel e o Irã. O que é impressionante porque alguns especialistas estavam falando que isso foi uma tática, uma estratégia de guerra dos Estados Unidos e de Israel. Porque quando eles atacam o Irã, eles sabiam que o Irã iria contra-atacar. E quando o Irã contra-ataca, o Irã revela para eles onde estão ali os armamentos iranianos, onde eles estão colocando bombardeios, mísseis, da onde eles vão fazer lançamentos, porque alguns especialistas falam que é muito difícil essa movimentação de um local para o outro. Então, mesmo que o Irã consiga se movimentar, consiga colocar esses lançadores de mísseis para outros lugares, vai deixar rastro, o que vai facilitar a inteligência americana e a inteligência de Israel saber de onde eles estão fazendo esses possíveis ataques. Então, é algo a se levar em conta durante esse aumento dessas tensões de guerras. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, uma imagem de onde fica as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, que foi onde o Irã fez alguns ataques, né? A gente sabe, tem vídeos aí correndo na internet que o Irã fez ataque em Bahrein, eu acho que é assim esse nome, numa base militar aí americana. Então, o Irã
Aqui, né, ele fica cercado por bases militares americanas. A gente vê que tem bases militares controladas pelos Estados Unidos no Iraque, Jordânia, na Arábia Saudita. Todos esses países próximos do Irã, quando não tem bases militares controladas pelos Estados Unidos, também tem bases com presença de militares dos Estados Unidos. Então, o Irã acaba ficando cercado aí pelos Estados Unidos. A gente vê aí que esse Kuwait, eu não sei pronunciar esse nome, tem 5 bases americanas, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Arábia Saudita e Síria tem 2 bases cada, o Egito, Jordânia, acho que é uma, Catar tem uma base cada, então o Irã acaba ficando cercado por essas bases americanas, o que faz com que o Irã também resolva escolher essas bases americanas como alvo. A pergunta que fica é, será que a China vai responder esses ataques junto com o Irã ou não? A gente sabe que a Rússia é menos provável de reagir junto com o Irã, justamente porque a Rússia está atolada aí nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, resta saber a China, se ela vai agir junto com o Irã ou não. E a gente vai ver como é que vai ficar o petróleo nos próximos dias. De acordo com quando for aumentando a escala dessa guerra, aumentando as proporções, que infelizmente eu acho que vai aumentar. Eu queria que não, mas infelizmente deve aumentar nos próximos dias. Eu vou trazendo aqui para vocês e vou comentando com vocês. Meu nome é Pedro Lima, sou dono desse canal Novas Ações. Se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ficar ligado no conteúdo que vai sair aí nos próximos dias.